Muita gente fala sobre os milagres dos apóstolos, mas quase ninguém fala sobre o preço que eles pagaram. Você sabia que quase todos morreram de forma brutal? Que alguns foram crucificados, outros queimados, decapitados e até esfolados vivos? E tudo isso por causa de um único nome: Jesus. Mas o que leva um homem a entregar tudo? Por que seguir até o fim, mesmo quando tudo ao redor diz que é loucura? Talvez você também já tenha se feito essas perguntas em momentos de dor, perda ou silêncio de Deus. Talvez você esteja se sentindo distante, como se sua fé estivesse morrendo aos poucos. Mas há uma verdade que pode reacender algo dentro de você. Esses homens não morreram em vão. Eles foram colunas partidas, tochas vivas, vozes que o tempo não conseguiu calar. E se você assistir até o fim, talvez encontre o mesmo chamado que ecoou na vida deles. Um chamado que, uma vez aceito, transforma o destino eterno. Há silêncios que gritam mais alto que qualquer clamor. Quando Tiago foi decapitado, não houve batalha, não houve defesa, não houve livramento visível. Um apóstolo caiu e o céu permaneceu em silêncio. Talvez, naquele instante, muitos esperavam fogo, anjos, terremotos, mas tudo o que veio foi o silêncio. Um silêncio pesado, santo e misterioso. Tiago não era apenas um discípulo, ele fazia parte do círculo íntimo, aquele que viu a glória no Monte da Transfiguração, o mesmo que ouviu a filha de Jairo respirar novamente. Por que, então, o céu permitiu que sua cabeça rolasse diante de Herodes? A resposta não está na lógica, mas na entrega. O reino que ele servia não é deste mundo. Muitos esperavam uma reviravolta, um milagre, uma libertação como a de Pedro que viria depois. Mas com Tiago foi diferente. Sua morte marcou o início da perseguição sangrenta, onde o sangue dos justos se tornou semente. O silêncio de Deus ali não era abandono, mas uma declaração. O reino dos céus não responde como os reinos da terra. Quantas vezes você já clamou e tudo o que recebeu foi o silêncio? Não pense que Deus não está ouvindo. Às vezes, o céu silencia porque está preparando algo maior do que um milagre imediato. Está preparando uma geração de testemunhas que não se curvam diante da espada. O silêncio de Tiago ecoou nos corações dos apóstolos e moldou a coragem da igreja. É nesse silêncio que muitos desistem, mas também é nele que alguns se tornam colunas. Quando Deus não responde com poder, talvez ele esteja respondendo com propósito. O silêncio pode ser o selo da maturidade espiritual, uma confiança que não exige sinais, apenas entrega. Tiago não lutou contra sua morte, ele não chamou legiões, não resistiu, não blasfemou, ele entregou. Isso nos ensina que há momentos em que a fé não se manifesta em resistência, mas em rendição. Fé não é sempre mover montanhas. Às vezes é abraçar a cruz que não foi tirada do caminho. E quando Tiago morreu, o céu ficou em silêncio. Mas esse silêncio era cheio de promessas. Era o mesmo silêncio entre o sexto e o sétimo selo do Apocalipse. Um espaço entre o juízo e a glória. Quem tem ouvidos espirituais, ouve até o que Deus diz quando não diz nada. Mas enquanto o corpo de Tiago era levado, outro apóstolo caminhava para um destino ainda mais distante. Alguém que havia duvidado uma vez, mas que morreria com a fé de um profeta. Há homens que duvidam, mas não desistem. Tomé foi aquele que ousou pedir provas, que não se satisfez com rumores, que quis tocar as marcas do Cristo. Muitos o chamaram de incrédulo, mas poucos percebem. Foi ele quem fez uma das declarações mais profundas da fé: Senhor meu e Deus meu. Tomé não ficou preso à dúvida. Ele a atravessou, e essa travessia o levou mais longe do que qualquer outro apóstolo. Cruzou desertos, mares e fronteiras culturais até chegar à Índia, longe de casa, sem mapa, sem garantia, mas com uma convicção que ardia mais do que o medo. A fé que nasce da dúvida, quando amadurece, é quase inquebrável.
Imagine a solidão de Tomé, anunciando um Cristo crucificado entre deuses estranhos, em línguas desconhecidas. Ele, o apóstolo das perguntas, agora era a resposta viva de um Deus que transforma céticos em colunas. Às vezes, os que mais exigem certezas são os que mais mergulham fundo quando encontram a verdade. A tradição diz que ele foi transpassado por lanças. Uma ironia sagrada. Aquele que quis tocar a ferida de Jesus morreu com o próprio corpo atravessado. Não foi castigo, foi testemunho. Sua morte não apagou a dúvida que um dia teve, mas glorificou a fé que ele construiu sobre ela. Há quem ainda carregue vergonha por duvidar, mas Tomé nos ensina que a dúvida não é fracasso, é apenas o início de um diálogo. Deus não teme nossas perguntas. O que ele busca é um coração disposto a ouvir quando a resposta vem. E às vezes, essa resposta não vem em palavras, mas em missões. Você que está longe, você que sente que sua fé ainda vacila, talvez esteja mais perto do seu chamado do que imagina. Porque o que define a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de seguir mesmo com elas. Tomé não voltou para Jerusalém. Ele seguiu até o fim da terra e até o fim de si mesmo. E quando ele caiu perfurado por lanças, a terra que o recebeu já não era estranha, era campo sagrado. Um solo que ouviu o evangelho de um homem que um dia duvidou e depois nunca mais voltou atrás. Mas enquanto Tomé morria longe, outro apóstolo caminhava para o próprio destino, com os olhos ainda cheios de arrependimento e o coração inclinado à cruz. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Pedro sempre foi intenso. Foi o primeiro a saltar do barco, a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também foi o primeiro a negar. 3 vezes, diante do fogo, de uma criada, de olhares acusadores, Pedro fraquejou, e aquela noite escura o acompanhou até o fim da vida. Não como uma sombra de condenação, mas como uma memória sagrada que o mantinha de joelhos. A dor da negação moldou a humildade de Pedro. Ele não voltou a ser o mesmo depois daquele olhar de Jesus, logo após o galo cantar. Não, ele não fugiu para sempre. Ele voltou. Chorou amargamente, sim, mas esses foram os primeiros passos de um homem quebrado que aprendeu a se curvar antes de tentar se levantar. Anos depois, Pedro se tornaria uma rocha verdadeira, não porque nunca falhou, mas porque aprendeu a depender da graça. Ele pregou com ousadia, curou enfermos, confrontou reis. Mas quando chegou sua hora, ele não pediu livramento, pediu humilhação. Suplicou que sua cruz fosse invertida, porque não era digno de morrer como seu Senhor. Essa atitude diz muito. Quem conhece a si mesmo profundamente sabe que até a própria morte pode se tornar um altar de rendição. Pedro não queria glória, queria reconciliação total, não com palavras, com sangue, com dor, com a cruz de cabeça para baixo. Foi sua forma final de dizer: eu te amo mais do que estes. Quantos de nós ainda carregamos culpas antigas? Quantos ainda revivem os erros, os momentos em que traíram a fé, os impulsos que não controlaram? Pedro nos mostra que o erro não define o fim. A resposta ao olhar de Jesus é que define. Ele não fugiu da vergonha, transformou-a em adoração. Em Atos, vemos um homem tão cheio do Espírito que até sua sombra curava os enfermos. Mas era a sombra de um homem quebrantado e não de um herói. A força de Pedro estava justamente em sua fraqueza confessada. Ele nos ensina que não há queda tão profunda que a cruz não possa redimir. E quando Pedro pediu para morrer de cabeça para baixo, talvez tenha sido seu momento mais alto, porque ali, com o mundo de cabeça para baixo, ele finalmente viu as coisas como Deus vê. Mas enquanto ele pendia naquela cruz invertida,
Outro discípulo estava sendo esfolado vivo, sem emitir sequer um grito. Nem todo testemunho precisa de palavras. Há dores que falam por si, há silêncios que gritam santidade. Bartolomeu, o apóstolo pouco mencionado nos evangelhos, teve uma das mortes mais brutais já registradas. Foi esfolado vivo. Mas o que mais impressiona não é o sofrimento físico, é a fé que não gritou, que não reclamou, que não fugiu. Imagine ter a pele arrancada pouco a pouco e ainda assim manter a esperança. Bartolomeu não morreu apenas como mártir, ele morreu como altar. Seu corpo despido de pele tornou-se carta viva, testemunho de um amor que nem a tortura conseguiu apagar. E mesmo entre gemidos, há quem diga, ele orava. O nome de Bartolomeu não brilha tanto quanto Pedro ou João, mas talvez seja justamente por isso que sua história ressoa tão forte. Deus não se revela só nos palcos, mas nas câmaras de dor, nos bastidores da fé. Ele não precisou de púlpitos nem de fama, precisou apenas de convicção. E isso ele tinha, escrita na alma. Quantos de nós desanimamos por críticas, por portas fechadas, por orações sem resposta imediata? Bartolomeu nos lembra que o preço da fé, às vezes, é o silêncio diante do sofrimento. E ainda assim, a glória nesse silêncio. A presença divina mesmo no grito abafado. A pele pode ser arrancada, mas o espírito permanece inviolável. Na Bíblia, encontramos passagens que ressoam com esse tipo de entrega. Antes enmudeci, não abri-me boca, porque tu lo hiciste. Salmos 39:9. E também, o mundo não era digno de Hélios. Hebreus 11:38. São vozes que ecoam de mártires como Bartolomeu, que não apenas creram, mas viveram o Evangelho até a última camada de dor. Talvez você esteja vivendo algo que ninguém vê. Uma dor interna, uma traição, um abandono. Tal como Bartolomeu, talvez você tenha sido esfolado emocionalmente. Mas se a sua fé permanece, mesmo sem forças, mesmo sem palavras, Deus está sendo glorificado em silêncio. A fé que não precisa provar nada para ninguém é a mais poderosa. Bartolomeu nos ensina isso. Ele nos lembra que há cruzes sem holofotes, há mortes que são cânticos secretos. E mesmo quando o corpo é vencido, o espírito canta. Mas enquanto Bartolomeu se calava na dor, um outro apóstolo continuava vivo, marcado não pela morte física, mas por visões que o mundo não compreende. Nem sempre o sofrimento vem com espada. Às vezes, ele vem com tempo. João, o discípulo amado, foi o único dos 12 que não morreu pelas mãos dos algozes. Mas isso não significa que teve uma vida fácil. Sobreviveu ao óleo fervente, sobreviveu ao exílio, sobreviveu a todos os outros e carregou até o último suspiro as visões que poucos suportariam. João viu o trono, o cordeiro, os selos, os juízos, os anjos, os relâmpagos, os mártires clamando debaixo do altar. Viu o fim do mundo e o começo de um novo e voltou. Voltou com olhos diferentes, com o peso de quem carrega o futuro nos ombros. Não morreu com sangue derramado, mas com o espírito marcado. A maioria dos discípulos enfrentou açoites e lanças. João enfrentou a solidão de Pátmos, uma ilha árida, sem abrigo, onde o único som era o do mar batendo nas pedras. Mas foi ali que o céu se abriu, e ali ele ouviu a voz que parecia trombeta. O Apocalipse não foi um castigo, foi uma convocação. João foi chamado a ver o que ninguém via. Quantas pessoas ainda acreditam que viver muito é sempre uma bênção? João viveu mais que todos. Mas isso também significou ver mais mortes, mais perseguições, mais provações. Sobreviveu para narrar o que arrebentaria a sanidade de muitos. Suas cicatrizes não estavam na pele, estavam na alma. É possível que você também esteja carregando um tipo de exílio. Não físico, mas emocional ou espiritual. Pode ser que, como João, você esteja isolado. Mas seja justamente nesse lugar que Deus quer revelar algo que mudará o rumo de muitos. O isolamento de João virou revelação.
Sua dor virou profecia. João viu o Cordeiro com as marcas da cruz, mas glorificado, e entendeu: sobrevivência também é cruz. Nem sempre Deus nos leva. Às vezes, Ele nos deixa, para escrever, para avisar, para ser memória viva. João não foi apenas o último dos apóstolos, foi o cronista do fim, o eco do trono, a pena que traçou o destino da eternidade. E quando seus olhos cansados se fecharam pela última vez, ele já havia visto o que ninguém mais viu, e ainda assim acreditou. Mas há algo que une todos esses apóstolos, algo invisível, mas que pesou mais do que qualquer instrumento de tortura. O sim que disseram a uma voz que o mundo ainda rejeita. Não foi a espada que os matou, foi o sim que disseram anos antes, às margens do mar, no meio das redes, na sombra das árvores. Um sim que parecia simples, mas que selou destinos. Todos os apóstolos carregaram esse sim até o fim, não como uma escolha leve, mas como um pacto eterno. E é esse sim que os uniu na morte, mesmo com finais tão diferentes. Alguns foram apedrejados, outros crucificados, alguns queimados, outros lançados às feras. Mas todos tinham em comum uma coisa: disseram sim quando Jesus os chamou, e nunca mais voltaram atrás. Esse é o peso invisível da obediência. Uma renúncia que não aparece nas fotos, que não estampa biografias, mas que o céu registra com lágrimas e honra. Dizer sim a Jesus não é uma frase de efeito, é uma sentença de entrega. O mundo continua rejeitando essa voz. A mesma que chamou Pedro e João, chama hoje, mas muitos hesitam, porque o preço não é simbólico, é real, é renúncia, é cruz, e às vezes é morte. Mas há algo que só se ganha depois desse sim: a eternidade. Os apóstolos não foram mártires por acidente. Eles foram colunas. Cada um sustentou com o próprio corpo uma parte do templo vivo de Deus. Seus ossos ainda gritam no espírito: vale a pena perder tudo por quem nos deu tudo. E você que lê isso agora também foi chamado. A voz ainda ecoa: segue-me. Talvez você já tenha dito sim, mas o peso começou a doer. Talvez a vida tenha te feito perguntar: será que valeu a pena? Mas olhe para esses homens. Eles não foram preservados da dor, foram transformados por ela. E cada ferida foi resposta. Cada queda, um degrau. Cada lágrima, uma semente. Você pode ter dito sim em um altar, em uma oração, em um momento de quebrantamento. E agora, o silêncio de Deus ou o peso das lutas tenta fazer você esquecer. Mas Deus não esqueceu. Cada sim verdadeiro tem eco eterno. E o céu inteiro se curva quando um filho mantém a aliança, mesmo quando o mundo diz não. Eles morreram, sim, mas não foram vencidos, foram recebidos, foram coroados. Foram reconhecidos por aquele que também disse sim no Getsêmani. E se hoje você respira, é porque ainda há algo para cumprir. Ainda há cruzes a carregar e promessas que esperam sua resposta. E talvez, só talvez, este seja o momento em que o teu sim será renovado. Porque o mesmo Jesus que o chamou, hoje chama a ti. E essa história de apóstolos que morreram por um sim não termina aí. Ela continua em ti. Você viu como cada um deles terminou. Mas agora é hora de se perguntar: como você está vivendo? O mesmo chamado que ecoou sobre Pedro, João, Tomé e Bartolomeu ecoa hoje sobre você. Não para morrer como eles, mas para viver com a mesma entrega. O mundo ainda tenta calar essa voz, mas ela continua chamando: segue-me. Talvez você esteja ferido, cansado ou confuso. Talvez a fé tenha se tornado peso em vez de esperança. Mas saiba de uma coisa: se ainda há fôlego em você, ainda há propósito em Deus, e Ele está esperando o seu sim. Não deixe que essa mensagem se perca. Não deixe que o sacrifício dos apóstolos seja só uma história. Transforme-o em um recomeço. Se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque a jornada
não termina aqui. Ainda há muito para ser revelado, e Deus ainda está escrevendo sua história.